Antes de nós lermos a palavra de Deus nessa noite, dizer que Deus tem sido gracioso conosco esses dias. Na verdade, Deus é sempre gracioso, mas nós temos procurado reconhecer isso de Deus esses dias. E eu creio que esse é o tempo que Deus está realmente chamando a sua igreja para um posicionamento mais reto, mais em sintonia com aquilo que Ele está fazendo nesses dias, em todo o mundo, né, irmãos? Nós estamos no mês de março inteiro ministrando, clamando, buscando, algumas madrugadas, alguns dias inteiros, em todos os cultos aqui, inclusive nos cultos de domingo pela manhã, como foi nessa manhã e não podia ser diferente. Temos falado, estudado, buscado sobre o Espírito de Deus. E a nossa oração tem sido uma só nesses dias: que o fluir do Espírito Santo seja algo que tome a nossa vida. Amém? Vai ser só o mês de março, pastor? Não. Nós separamos o mês de março para que todas as ministrações, e assim tem sido até hoje, com a graça de Deus, desde o primeiro culto de março até o último culto desse mês, todas as ministrações sobre o fluir do Espírito. E eu não tinha, quando eu anunciei isso em fevereiro, todos os esboços de mensagens prontos. Na verdade, não tinha nenhum. Isso tem acontecido nos dias de culto. Procurado estar em sintonia com Deus durante o dia do culto. E nessa tarde Deus pôs uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Mas o porquê disso não é, como eu tenho falado muito aqui desde o início, não é a igreja que está convidando o Espírito Santo para que flua em nossa vida, em nosso meio. Não, irmãos. É o contrário. É o Espírito Santo que está convidando a igreja para que a igreja o convide de volta, para que ele possa ter liberdade em agir, em revelar-se, em capacitar-nos e em fazer aquilo que ele quer fazer através de nós e em nós. Primeiro em nós, depois através de nós nesses dias. Amém? É como o Apocalipse 22, 17, se eu não me engano. Não abra não, porque se eu não for eu vou passar. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, responde, diz de volta: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então há um convite que parte não da noiva, mas primeiro aparece de quem convidando? O Espírito. O Espírito e a noiva. Irmãos, até o desejo de adorar a Deus começa nele, parte dele. Ele enche o nosso coração do desejo de adorá-lo. E aí a gente pensa que teve uma excelente ideia. Olha, tive uma ideia brilhante, pastor. O que foi? Vamos tirar um dia de clamor na igreja? Eu tenho certeza que a gente vai surpreender o coração de Deus assim. Aí Deus dá aquele sorrisinho lá do céu e fala: nada, deixa eles pensar assim. Mas na verdade foi Ele que botou o desejo. É Ele que faz o convite. O Espírito chama a noiva responde para o noivo. Mas tudo começa no Espírito, passa pelo Espírito e vai terminar pelo Espírito de Deus. Amém? Então, em fevereiro, no momento com Deus, eu senti o desejo de pegar todos os cultos de março, desde domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, o que rolasse aqui seria ministrado para dizer para Deus: Senhor, nós desejamos o fluir do Teu Espírito em nossa vida. E é isso que eu acredito que Deus começou a fazer. E em fevereiro a gente vai para outra. Amém? Fala para quem está do seu lado aí: até Jesus voltar.
E eu acredito que Jesus, irmãos, está tão perto de voltar, que teve um pastor que pregou aqui, claro que ele falou brincando, e a gente entendeu. Falou, irmão, Jesus está tão perto de voltar, tão perto, que se você comprar algo em 10 vezes no cartão, pode ser que tu nem termine de pagar. Você entendeu? Amém? E a gente olha não vai aproveitar esse gancho aí, né, igreja? Que aí não vai, aí não vale, aí não sobe. Mas Jesus está voltando mesmo. Já existe um movimento muito forte no mundo para que o G12 se reúna extraordinariamente por esses dias para decidirem coisas importantes no mundo sobre vacina, Covid, como que será. Há uma grande tendência de que o sistema financeiro atual seja completamente modificado depois desse baque, um baque forçado, né? Dessa desestruturação econômica mundial. Mas isso tudo é apontando para a volta do noivo. Quantos estão esperando ele chegar? Aleluia. Hoje eu ministrei pela manhã aqui, foi uma palavra de ensino, mas no final Deus fez uma coisa tão gostosa em nosso meio. Eu estava à tarde preocupado, dizendo, Senhor, eu estou quase sem voz para ministrar à noite, mas Deus é tão gracioso que me renovou um pouquinho aqui. Eu acho que eu consigo pregar até umas 10h30. Vocês duvidam? Duvidam? Mas não vai ser preciso não. Abra sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Assim que você achar, vai dando glória a Deus para eu saber. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação, diz o tema, o título na minha Bíblia. Verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava, então, pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo o Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura dos animais. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, todo Israel com ele, com muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao dia 8º, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo,
pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Pula comigo agora. Não, vamos ler até o 15. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repita comigo o verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa hora? Maravilha. Queridos, esse capítulo que aparece aqui no livro de Crônicas é uma repetição, é uma repetição mesmo, né? Registrada do que havia já sido falado no livro dos Reis, sobre o momento em que Salomão consagra ao Senhor o templo que havia sido construído. Davi, seu pai, tinha tido desejo de fazer um templo ao Senhor, e Deus aprovou o projeto, mas não o executante, digamos assim. Deus falou: não, Davi, esse templo vai ser erguido, embora nem os céus dos céus podem conter a minha glória, quanto mais uma casa feita por mão de homens. Mas eu gostei, eu vou aprovar. O templo vai ser feito, mas não por você, vai ser feito pelo seu filho, porque você derramou muito sangue. E aí Davi cumpriu o seu propósito e deixou, isso fica bem claro para a gente na palavra, que ele deixou o projeto e ele fez a primeira arrecadação de materiais que seriam necessários para a construção do templo. Depois chamou Salomão e disse para ele: o Senhor não permitiu que eu fizesse, mas ele me disse que você será o homem que ele vai usar, e no seu reino importa que você construa para ele um templo. E foi algo formidável. O templo de Salomão foi algo gigantesco, não apenas pelo seu tamanho, né, mas principalmente pela sua beleza, pela sua estrutura, mas também não por causa disso apenas, porque tudo foi feito da melhor forma possível. E no final de tudo, Salomão faz uma oração. Essa oração, ela toma quase todo o capítulo 6, aqui de 2 Crônicas, vem do versículo 12 até o último versículo, que é o 42, quando Salomão faz uma oração a Deus, que é uma oração maravilhosa, que é a oração que nós vamos repetir no dia que formos realizar o primeiro culto no novo templo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Vai ser um dia memorável, se Jesus não tiver voltado até lá. Porque se Jesus tiver voltado, aí não me interessa mais construir mais nada nessa terra. Mas se Ele nos permitir, nós vamos ler toda essa oração, vamos fazer um momento muito especial. Salomão, ele faz uma oração a Deus. Depois você lê em casa, capítulo 6, do versículo 12 até o final, até o 42, como Salomão abre o coração dele diante de Deus, como ele assume ali como rei, como líder, e ele rasga o coração, e aí em consequência disso, Deus rasga os céus. Eu quero falar nessa noite um pouquinho, baseado apenas nesse texto, porque tem muitos outros, mas baseado nesse texto, eu quero falar um pouco sobre a glória da presença de Deus. Amém? Repita comigo o tema dessa mensagem, diga: a glória
da presença de Deus. Por quê, pastor? Não apenas a glória de Deus, porque não existe glória sem presença. Tem muita gente que quer a glória de Deus, mas não reverencia a sua presença. Tem muita gente que quer a glória, mas não quer a presença. Tem muita gente que quer atrair a glória, mas não sabe se quer atrair a presença. E não existe glória sem presença. Sabe por que existe a glória de Deus? Porque Ele está ali. E aonde Deus está, a glória dele está. Então, querer sentir a presença de Deus sem sentir o peso da glória de Deus é uma utopia. É um sonho irreal, impossível. A glória acompanha a presença. A glória vem com a presença. Glória é esplendor. Glória é a consequência de um brilho, de uma atmosfera de reconhecimento por algum ato importante. No mundo dos homens, porque existe a glória do homem e a glória de Deus. A glória do homem, o ponto máximo que alguém pode atingir, é quando busca realizar um projeto grandioso, seja ele qual for. Eu estou falando pausado aqui para você me entender bem. Quando alguém vislumbra algum projeto grandioso na vida, e depois que chega a alcançar o que desejou, o que se esforçou para alcançar, ali o nome dessa pessoa é elevado. E aí a gente tem algumas pessoas proeminentes aí na história, pessoas que marcaram seu nome na história. Nós não fomos chamados como igreja para marcar o nosso nome na história. Nós fomos chamados para exaltar o nome do Deus que nos chamou para marcar a história. É diferente. E aí muitas pessoas deixaram o seu nome na história. E quando um homem, uma mulher, um ser humano faz algo fora do comum, ele registra o seu nome. Há uma exaltação, há um reconhecimento. E aí toda vez que essa pessoa entrar em determinado lugar, vai ser recebido como uma celebridade. Veja o Pelé, por exemplo, né? Que quando fez o 1000º gol, como mudou completamente a carreira do Pelé. Já era um homem reconhecido, um homem respeitado, mas depois do 1000º gol, todos os lugares que ele entrava a partir de então, ele era uma celebridade. Jogadores de futebol, jogadores da NBA, cantores famosos, vencedores do Oscar, vencedores do Grammy, pessoas que alcançaram, né, títulos honoríficos aí, de grande relevância. São pessoas que alcançaram a glória humana, mas isso no reino espiritual pouco importa. Na verdade, quando nós estamos falando de pessoas espirituais, quando nós estamos falando de pessoas que foram usadas por Deus na história, são pessoas que, por consequência, a história registra o nome delas, mas elas nunca vislumbraram isso. Conta-se, por exemplo, que John Bunyan, o grande sonhador, o autor do Peregrino, por exemplo, ele era apenas um funileiro, pobre, muito pobre, paupérrimo. Ele tinha 2 ou 3 pratos, alguns talheres em casa, imóveis muito simples, mas era um pregador de mão cheia, e ele chegou a ser preso por causa disso. E na prisão Deus deu um sonho para ele, que é o famoso livro Peregrino. John Bunyan, ele conta que uma das situações onde ele esteve numa igreja pregando, quando ele desce, foi uma mensagem que Deus abençoou. A presença de Deus vem. Quando a presença de Deus vem o que junto, irmãos? A glória. E aí tudo que Satanás quer é que a gente esqueça de reconhecer a presença, porque às vezes Deus vem e alguns simplesmente não sentem, porque não reconhecem. E aí a glória de Deus não é notada. Mas quando ele desce da tribuna, alguém chega para ele e fala: Pastor Bunyan, que mensagem maravilhosa, meus parabéns por essa pregação brilhante. E ele disse: por favor, não precisa me repetir essas palavras, porque Satanás me disse isso exatamente enquanto eu estava descendo o altar. Ele reconheceu que aquilo era uma armadilha
para que ele pudesse, a partir de então, entender que ele era uma grande celebridade, que ele agora precisava ser aplaudido e reconhecido toda vez que pregasse a palavra. Como isso tem roubado a glória de Deus nos púlpitos em nossos dias, nos altares em nossos dias. Pessoas que são realmente brilhantes na sua capacidade de argumentação, na sua capacidade retórica, como são brilhantes em cantar, em tocar a emoção das pessoas, mas com isso o que querem? Chamar a atenção para si e querer que a glória de Deus o acompanhe com uma nuvem particular. Isso não existe, porque na palavra de Deus está escrito: minha é a glória, diz o Senhor, e eu não dou a ninguém. A glória não é da igreja, a glória não é do ministério de louvor, a glória não é do pastor da igreja, a glória não é de nenhum cantor, a glória não é de nenhum membro, a glória não é do maior dizimista da igreja. A glória sempre será do Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. A glória de Deus é o resultado da presença dele percebida, reverenciada. Quando eu olho para esse texto, quando Salomão ele ora, o capítulo 7 que começamos a ler aqui, ele vem mostrando para a gente algumas coisas que tocaram o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque como nós precisamos da glória de Deus. Porque a Bíblia vai dizer algumas coisas sobre Deus. Ele vai dizer que Deus habita no meio dos louvores, que onde a presença de Deus está, a fartura de alegria. Não é isso? Que por onde Jesus passava, e olha que estou falando do Jesus humano, né, que era divino também, mas ainda humano, que por onde ele passava, sinais e maravilhas aconteciam. Porque onde a presença de Deus vai e a glória dele acontece, a transformação, a mudança. E é isso que nós temos buscado esses dias. Nós queremos a presença de Deus, mas queremos que a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite repouse sobre a nossa cabeça. Amém? Israel estava caminhando no deserto e a Bíblia vai dizer que durante o dia uma coluna de nuvem, quando eles estavam caminhando, por que eles caminhavam? Porque olhavam para o céu. Toda vez que durante o dia a nuvem, a coluna de nuvem que os protegia começava a se mover, eles se moviam debaixo da nuvem. A nuvem parava, eles também paravam. A nuvem se locomovia, eles andavam debaixo dela. E à noite, uma coluna de fogo para iluminar, para aquecer, para proteger. E toda vez que a coluna de fogo, em semelhança da nuvem de dia, a coluna de fogo à noite parava, o povo parava. A coluna de fogo se locomovia, o povo andava debaixo da coluna de fogo. Fala para quem está do seu lado aí: olha para o céu antes de você andar. Entendeu? Tem muita gente tomando decisões olhando para a terra, olhando para cá, olhando para o lado, olhando para o outro. A Bíblia vai dizer no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu antes de fazer a terra. Diga, o céu e a terra. O que diz em Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de Deus fazer a terra, Deus fez o céu. Antes de nós nascermos na terra, nós somos um projeto que começou lá no céu, no coração de Deus. Ou você acha que você foi propósito único e exclusivo do seu pai e de sua mãe? A gente não tem o poder de gerar vida não, irmãos. Isso é um privilégio que Deus opera através de nós. Ninguém consegue. Ninguém vai dizer assim: hoje eu quero ter um filho. Quantos casais por aí que querem ter filhos e não conseguem? Quantos casais que gastam fortunas in vitro, em experiências de laboratório, em bancos próprios para isso e não conseguem? Né? É Deus, é tudo Deus. Então quando papai e mamãe, eles se conheceram, casaram e decidiram ter um filho, é porque Deus lá em cima falou: olha,
plantou o desejo no coração deles, porque Deus tinha que ter um álibi para mandar alguém aqui para a terra tão bonito como você, como seu pastor. E Deus é tão bom que Deus ele vai vai melhorando, né? Diz a Bíblia, né? Deus primeiro mandou o homem, aí Deus depois aperfeiçoou, fez a mulher. Lá em casa Deus mandou um, Deus mandou o segundo, Deus mandou o terceiro, Deus mandou o quarto, Deus mandou 10. No 11º ele falou: agora chega, agora eu cheguei à perfeição, aleluia. E rapaz, a minha irmã está aqui. Mas é brincadeira, a glória de Deus. Eu sou bonito, mas a glória de Deus. Diga, eu sou bonito. Não, eu sou bonito. Mas a glória é de Deus. E aí Salomão, ele começa a orar. No versículo 1 e no versículo 2, acontecem duas coisas antes da glória de Deus vir sobre aquela casa. Pastor Marcos, igreja, duas coisas acontecem antes da glória de Deus descer, e 3 coisas depois que a glória de Deus desce. Quantos querem a glória de Deus sobre esse lugar? Não, de verdade. Porque, irmãos, nós estamos orando, nós estamos clamando, fizemos uma conferência de adoração. Vamos fazer um propósito. Amanhã, por exemplo, vou estar com o discipulado pastoral aqui à noite, eu e a pastora Luciana, e vamos decidir 2 propósitos muito, muito importantes aqui para nós, né? 2 coisas muito importantes vão ser decididas amanhã aqui à noite, e tem a ver com o direcionamento que nós entendemos que Deus está nos dando para esses dias. Mas nós tiramos aqui 72 horas de consagração. Depois nós fizemos uma conferência de 4 noites que foi maravilhosa. Estamos sentindo o clima mudar sobre a nossa cabeça. Agora é claro que o inferno não está favorável, é claro que não. Eu estava conversando com um casal da igreja que em plena conferência, com certeza, viveu uma retaliação. E eu disse: olha, você tem que continuar a pegada, continuar vigilante, porque sempre que a igreja toma um despertar de Deus e assume aquilo que o Espírito Santo está orientando-nos a fazer, porque na verdade não orienta, ele manda. E aí, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente tem que estar esperto, duplamente vigilante, porque sempre há uma tentativa de retaliação, e aquele que é o mais fraco do bando, ou aquele que não vigiar mesmo, pode não ser o mais fraco, que muitas vezes não é, mas que se desgarra, que sabe, sai debaixo do ritmo da coisa, se desloca um pouquinho, sempre é o alvo do predador. Então a gente tem que ficar vigilante. Mas enfim, é o que temos clamado, é o que temos buscado a Deus. Nós não queremos apenas as mãos de Deus, nós queremos os seus pés, não é isso que a gente canta aqui? Muitos querem suas mãos, Senhor, mas nós queremos os seus pés. É isso mesmo que nós queremos? Porque a presença de Deus, eu acho que é a coisa que importa. As pessoas, tem muitas igrejas para elas irem, claro. Tem muitos bons pregadores, é sempre bom ouvir uma boa explanação da palavra. Mas sabe que de verdade, irmãos, as pessoas sempre precisaram de Deus. Elas sempre querem ouvir e ver Jesus em você e em mim. Não é por nós, é por Ele. A gente se engana quando a gente pensa, por exemplo, eu vou fazer um evento e depois desse evento, com as pessoas famosas que eu vou chamar, a partir daí você vai ver a igreja, vai ser outra. Nada. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Não sou contra quem faz, quem investe, quem chama, quem traz, quem deixa de trazer, está tudo certo. Só que não é para isso. Poxa, tem tanta coisa no coração para dizer, mas eu sei que não dá tempo. Mas eu fiz um curso bíblico gratuito pela internet aí, algumas semanas atrás, sobre salvação. A última aula, a última transmissão do último dia desse curso foi crente que precisa de salvação. A gente precisa rever
O evangelho que a gente conhece, o evangelho que a gente prega, o evangelho que a gente vive, e confrontar com o evangelho de Cristo e ver se é a mesma coisa. Eu quero que seja a mesma coisa. Eu não sou um crítico, quanto mais ao que se anda fazendo por aí, mas eu tenho que ser um vigilante, quanto mais, e quanto mais melhor, né? Eu tenho que estar, é meu papel, é nosso papel. Ora, porque a gente precisa olhar para a Bíblia, como os bereanos faziam, e ver se é esse mesmo caminho. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém ou não amém? Agora, por que isso? Porque é ela que mostra onde que o seu pé está pisando, onde que o meu pé está pisando, para ver se é o caminho mesmo. Tem que ser pela luz da palavra, senão a gente se perde. E aí, qual é o sinal? Deus presente na casa. E qual é a consequência de Deus presente na casa? A glória de Deus sobre a casa, dentro da casa, enchendo a casa. E aí o que acontece depois disso? É isso que a gente vai ver aqui. Duas coisas aconteceram antes da glória de Deus descer e encher a casa no dia da inauguração do templo. A primeira coisa está no versículo 1, em que diz: e acabando Salomão de orar. Repita comigo: e acabando Salomão de orar. Diga: oração vem antes do manifestar da glória de Deus. Oração, diga oração. Oração, oração vem antes da glória de Deus. Querer a glória de Deus sem oração é impossível. Não é improvável, é impossível. Querer a glória de Deus, a presença de Deus, trazendo um avivamento, um milagre e tudo mais o que a glória desencadeia na igreja, sem oração, impossível. Temos buscado a Deus esses dias. Pelo menos 3 dias na semana a igreja se reúne aqui para orar junto. Não se reúne para orar nesses dias apenas. Você tem que ter uma vida de oração. Mas toda segunda, quinta e sexta, de 8 às 9 da noite. Às vezes muito, às vezes pouco, às vezes mais ou menos, mais pouco e mais ou menos do que muito. Mas a gente está aqui. Eu venho sempre que possível. Amanhã terá o nosso discipulado. Então, enquanto a gente vai estar fazendo discipulado, vai ter um grupo do lado orando. A gente vai tirar um tempo de discipulado para orar também junto, pronto, né? Por quê, amados? Porque Oséias 10:12 é o texto que eu tenho falado muito com a igreja esses dias. É o texto que queima o meu coração. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a sua justiça sobre nós. Diga: é tempo de buscar ao Senhor. Diga: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Diga: os que de madrugada me buscam me acharão. Diga: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha, irmãos, é impossível atrair a presença de Deus, porque olha só, bênção sem presença não dá. Vitória sem presença não existe. Prosperidade sem a presença, impossível, antibíblico, isso é heresia. Isso tudo, salvação sem comprometimento, sem renúncia, sem cruz, não existe. Não existe outro evangelho. Eu não vou me vender depois de 32 anos pregando uma coisa, não importa se seguido por muitos ou por pouco, porque na verdade eu não quero nem seguidores, eu quero gente que vai para o céu comigo. Nessa altura do campeonato, irmão, mudar não tem jeito, mudar para melhor. O evangelho não se negocia, o evangelho é uma mensagem só. O evangelho é amor, mas é justiça. O evangelho é bênção, mas é perseverança. O evangelho é salvação, mas inclui cruz, renúncia. O evangelho é presença de Deus, mas não sem conversão.
não sem conversão. Então, antes da glória descer, o que Salomão fez? Orou, e orou muito. Orou muito. A gente não sabe exatamente quanto tempo, quantas horas Salomão orou aquele dia. Se você olhar para o texto, você vê do versículo 12 ao 42 do capítulo 6, uma oração só. Não dá para saber, a gente lê em 10 minutos, mas não dá para saber quanto tempo Salomão orou, porque na verdade são as palavras que estão registradas aqui. Não são exatamente as palavras que ele falou ali. O resumo da oração dele está aqui. Agora, como que foi, quanto tempo foi, eu não sei. Eu sei que a glória de Deus só veio sobre o templo depois da oração. Então não existe glória sem oração. Eu tenho um vídeo lá em casa, que eu já passei aqui para alguns de vocês, que o título é Cidades Transformadas. Quantos creem que Nova Iguaçu pode ser transformado por Deus? Já era para estar melhor, né? Mas vai chegar lá, não vai? Se Deus quiser, se a igreja clamar. Que a gente fala, se Deus quiser, joga a responsabilidade toda para Ele, né? Responsabilidade é nossa. Nesse vídeo mostra as cidades do mundo que foram transformadas. Uma delas é Bogotá, na Colômbia. Eu tive o prazer de ir lá com o pastor Fernando, participar de um congresso de uma semana, andar pelas ruas de Bogotá. Hoje é uma possibilidade que algumas poucas décadas atrás era nem pensar, irmão. Como os cartéis de drogas dominavam aquela cidade. Pelo menos 7 cartéis. Quem tem mais de 30 anos aí ouviu, assistiu na televisão lá o famoso Pablo Escobar, que era o cabeça de um dos maiores, se não o maior cartel de drogas de Bogotá, na Colômbia. E aí, quando a igreja começou a crescer, ainda que timidamente, em Bogotá, um pastor fez uma reunião de pastores, estava montando uma espécie de conselho de pastores, e ele foi assassinado na porta da igreja, na frente da esposa, dos filhos, num domingo pela manhã. O diabo estava querendo amedrontar a igreja, porque sabe do potencial da igreja. Quando a igreja decide se unir em oração, o negócio fica feio para ele, acaba com os planos dele. Então, um pastor foi assassinado. Um dos pastores da cidade, que estava se destacando, foi assassinado na porta da igreja. E aí o diabo pensou que a coisa ia ficar ruim, ia ficar boa para ele agora, né? Amedrontar a igreja. A igreja se uniu. Alguns pastores começaram a se unir e falaram, não, a gente tem que buscar a Deus. O pastor fulano não morreu em vão. E é claro que acima dele, muito acima, Jesus também não morreu em vão. Vamos começar a orar. Sabe o que as igrejas começaram a fazer, irmãos? Começaram a se unir em vigílias de oração. Muitas igrejas da Colômbia tiraram as placas e faziam reuniões agora sem placa. Não esquece placa, vamos, é lugar de oração. E começaram a manter a igreja aberta o dia inteiro. Começaram a se unir, pediram ao prefeito da cidade que liberasse o estádio de futebol para eles fazerem uma vigília de oração. Foi uma coisa linda. Uma vez por mês, se não me engano, eles começaram a se reunir ali, a ponto de eles colocarem 60 mil crentes num estádio de futebol. Para fazer o que, pastor? Orar. Vigília de oração. Para que Deus transformasse a cidade. Oração. Não era show gospel, não tinha celebridades, era a igreja se reunindo para orar. 60 mil crentes orando dentro do estádio. Sabe o que isso provoca? As igrejas que viviam vazias, com pouca gente, começaram a fazer 2, 3, 4, 5 cultos aos domingos. E não dava conta das pessoas que estavam procurando a igreja. O prefeito da cidade falou, não alugo mais o estádio de futebol. Como assim? Não alugo. Eu estou doando. Eu vou doar, vou emprestar de graça, vou dar para vocês tudo que vocês precisam, porque eu estou vendo que a cidade está melhorando quando vocês começaram a orar aqui. Então continuem. As igrejas começaram a se encher de gente, pessoas começaram a aceitar Jesus. 5 cultos aos domingos.
os cartéis começaram a cair, os cabeças do tráfico de drogas, primeiro um, depois outro, os 7 cartéis, o principal deles era de Medellín, que tinha suas ramificações ali por todo o país da Colômbia. Os 7 cartéis foram desbaratados, seus líderes, quem não morreu por ações da polícia, foram presos. Hoje a cidade é um dos modelos do que Deus tem feito na América do Sul. Eu estive lá. O programa de capacitação destino, por exemplo, tem um prédio que funciona quase que como uma faculdade. O modelo de aula que a aula bíblica que a igreja ministra no prédio da capacitação destino, foi copiado por algumas escolas públicas. O modelo de ensino foi exportado. A igreja ensinando as escolas como ensinar os alunos de maneira que eles aprendam. A cidade foi transformada. Nós andávamos na cidade. Eu não vi durante 7 dias um morador de rua, um pedinte, um assalto. Todo mundo respeita trânsito, todo mundo respeita tudo, sem um pardal, sabe, câmera para poder vigiar trânsito, não precisa. Todo mundo se respeita. Eu falei, meu Deus, como isso? Pega a história e vai ver a oração. Ô irmão, levanta a sua mão e diga, meu Deus, acenda a chama da oração no meu coração. Diga assim, diga bem forte, porque eu sei que a tua glória não virá antes da oração da igreja. Você sabe por que agora que nós estamos orando? É porque nós queremos a presença e a glória de Deus. Nós queremos a presença e a glória de Deus. Aí no versículo 1 diz: e acabando Salomão de orar, porque ele primeiro teve que orar, para depois acontecer uma outra coisa. E no versículo 2 diz: desceu o fogo do céu, não, versículo 1 ainda, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Oh, peraí. Então, enquanto ele orava, o altar do holocausto e dos sacrifícios já estavam funcionando. Então estava acontecendo uma outra coisa antes da glória de Deus descer. Diga, oração e sacrifício. Sacrifício. Sabe o que é um sacrifício, né? Na época que estamos lendo aqui, é o sacrifício de animais. Mas o que era um sacrifício? O sacrifício era trazido perante Deus por 2 grandes motivos: para remissão de pecado ou para ação de graça mesmo, para adorar a Deus. Sacrifício é algo que exige de nós uma entrega. Sabe por que o animal era imolado sobre o altar do holocausto? Porque o animal que era trazido pelo André ao sacerdote, pelo mesmo examinado, depois imolado no altar, era para perdão do pecado do André. Então aquele animal que eu trouxe, ele estava morrendo no meu lugar. Era uma entrega, era uma renúncia, era um resgate pela vida. Então acontecia 2 coisas: oração e sacrifício. Sacrifício pode se traduzir pelos nossos dias aqui em propósito. Diga, sem oração, sem propósito, não há glória de Deus. Não tem como, irmãos. Você iria se sentir à vontade num lugar onde você não é desejado, querido, bem recebido? Você iria numa festa sem receber o convite? Tem gente que vai. Você iria numa festa de casamento, aniversário, seja o que for, sem ser convidado? Não. Sabe por que Jesus, sabe onde que Jesus operou o primeiro milagre? Transformar água em vinho? Numa festa de casamento em Caná da Galileia. Sabe por quê? Porque ele foi convidado. Estava ali Jesus e seus discípulos com ele, porque foram convidados, senão não iria. Escuta,
Qual a forma de nós convidarmos a presença de Deus? Orando e sacrifício. Oração e sacrifício. Então nós não vamos parar. Nós estamos mandando uma mensagem para o Senhor, para o Deus do céu, dizendo: Deus, nós te queremos em Auschwitz, nós te queremos na Marileia, nós te queremos em Nova Iguaçu. Nós vamos continuar orando e fazendo um propósito. Diga: orando e sacrificando, orando e sacrificando. Por quê? Porque queremos ver a nuvem de glória de Deus sobre esse lugar, enchendo esse lugar. O versículo 2 vai dizer, porque no final do 1 diz: e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque, olha, irmão, os sacerdotes não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. A glória de Deus encheu a casa, encheu literalmente, não sobrou espaço para ninguém mais entrar, e aí eles não puderam entrar. E aí, do versículo 3 para frente, vai aparecer algumas coisas, depois que a glória de Deus vem. Porque se falar assim: pastor, nós estamos orando e fazendo propósito, e crendo, e orando, e buscando, não buscando o Espírito Santo, porque ele já habita em nós, amém, irmãos? Não vamos cometer mais esse erro gramatical, nem bíblico, pelo amor de Deus. Eu não busco o Espírito Santo, né? Porque quando a Bíblia fala buscar é o Senhor, enquanto se pode achar, é porque o povo estava fora da presença. Se você tem convicção que você está na presença e que o Espírito Santo habita em você, buscar quem já mora em você é uma incongruência, é uma incoerência. Então diga assim: o Espírito Santo, a mãozinha na cabeça, já habita em mim. Olha para o seu irmão e fala: o Espírito Santo já habita em você. Você não tem que buscar ele, mas não. Você tem que crescer na fé, você tem que amadurecer na palavra, você tem que deixar o Espírito fluir na tua vida, amém? Então nós estamos orando, estamos fazendo propósito, estamos mandando sinais para o céu, atos proféticos, vamos fazer cada loucura. Eu estou com duas coisas para falar para os discípulos amanhã, mas eu estou quase falando para vocês aqui. Mas nós vamos fazer, vamos para a rua. Eu estava orando naqueles 3 dias que eu passei aqui. Nessa agenda você vai achar várias anotações. Na manhã de sexta-feira, quando eu estava já no segundo dia, orando e buscando a Deus ali, eu comecei a chorar com o som da adoração, de joelhos, com a cara no chão, orando ao Senhor ali por vocês, por mim. E ali Deus foi falando coisas no meu coração, eu fui escrevendo. E nós vamos fazer isso, irmãos. Nós não vamos para a rua para a gente fazer propaganda do vinho novo, não. Nós vamos para a rua para poder fazer propaganda da igreja, fazer faixa. Vem para cá, Marileia. Vem para Deus, Marileia. Busca Jesus, Marileia. Receba Cristo, Marileia. Se quiser vir para cá congregar com a gente, amém. Mas é importante que esse povo conheça a Deus, amém? E aí nós vamos para a rua, nós vamos orar na frente dos hospitais, dos postos de saúde, nós vamos orar em cada esquina, nós vamos orar pelas pessoas. Você não pode impor as mãos, mas ninguém fechou a tua boca. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Nós estamos usando máscara, mas não somos crentes mascarados. É diferente isso aí, ok? Alguns locais podem até estar fechados, mas o céu continua aberto. Aleluia. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz lá o verso 14, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei pecados, sararei a terra. Vamos ler a Bíblia toda aqui. Isso vai ser mês que vem já. Vamos começar a ler a Bíblia aqui 24 horas. Vamos para um altar no meio da igreja, esse púlpito, melhor dizendo, no meio da igreja. Vamos começar a orar. Por quê, pastor?
Porque cada um não pode orar na sua própria casa. Não, meu irmão, a sua teologia bíblica, a sua busca pela palavra, o seu estudo vai continuar. Eu estou falando que a igreja, como corpo de Cristo nesse lugar, vai levantar um altar e dizer, porque toda vez que você respeita a palavra, você está respeitando o verbo. Sabe quem é o verbo? Jesus. Sabe qual a mensagem que a igreja vai estar dizendo para o céu? Senhor, nós reverenciamos o teu nome, nós reverenciamos a tua palavra, nós reverenciamos o verbo vivo, nós reverenciamos o teu Espírito, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua nuvem, nós queremos a tua coluna de fogo sobre nós, nós queremos a tua glória sobre esse lugar, Deus. E aí o que acontece depois? É importante você saber, porque o texto vai dizer que antes da glória vir, era oração e sacrifício, oração e propósito, oração e altar. E depois que a glória veio, aí não precisa fazer mais nada. Depois que a glória vem, Fabiana, a gente pode até fechar a porta e antecipar o lockdown. E pode dizer para a igreja, a glória já veio, pronto, alcançamos o objetivo, vamos para casa. A glória veio, agora Deus vai nos servir. Ele veio. Pergunta para você mesmo, por que eu quero o Espírito Santo fluindo na minha vida? Pergunta para você mesmo, por que nós queremos a glória de Deus sobre nós? Pergunta. Porque eu não estou falando o mês todo do fluir no Espírito. E aí, para quê? Por quê? O que fazer? Tem um louvor que a gente canta adorando o Senhor sempre aqui, de vez em quando, né? Agora, olha o que tua glória fez comigo. Porque a glória de Deus, ela não é nossa, ela é de Deus, sempre será. Mas quando a glória de Deus vem com a sua presença, algumas coisas acontecem na nossa vida como consequência disso. Primeiro, a glória de Deus não vem para nos exaltar, vem para nos humilhar ainda mais. Posso ouvir um amém? Está todo mundo aí? A glória de Deus não vem para exaltar a igreja, a glória de Deus vem para humilhar a igreja. A glória de Deus não vem mostrar que nós somos mais santos que A ou B. A glória de Deus vem mostrar que nós somos miseráveis, pecadores, e não merecemos que Ele esteja conosco, mas não abrimos mão da sua presença, porque sem Ele morreremos. Quando Isaías teve a visão no capítulo 6, e ele viu o trono do Senhor, e o Deus Todo-Poderoso assentado sobre um alto sublime trono, e a sua glória enchendo todo o templo, e serafins voando ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele não diz: uau, agora eu estou pronto, oh glória, agora eu vou ser o pregador que eu sempre quis, agora eu estou preparado. Não, ele diz: ai de mim, que vou morrer, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram o Santo de Israel. Quando a glória de Deus vem, ela nos quebranta, ela nos mostra quem realmente somos. Mas mesmo assim, Ele diz: você é isso, mas eu te amei, eu te coloquei no meu coração, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, dentre os seus mais excelentes, eu vos escolhi. Aleluia. A glória de Deus não vai vir para fazer o marketing da igreja. Tem um milagre aqui, filma, transmite ao vivo, para todo mundo ver que é aqui que tem milagre, e amanhã tem uma fila de gente aqui na porta. A glória de Deus não vem para fazer o nosso marketing, a glória de Deus vem para reconhecermos que é tudo dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, o nome é dele, o céu é dele, a terra é dele, tudo é dele. É Ele quem permite doença, é Ele quem cura, é Ele quem sopra, é Ele quem põe fogo, é Ele quem manda água, é Ele quem levanta, é Ele quem abate. Tudo é por Ele, dele, para Ele, por meio de tudo é dele, irmãos.
A glória de Deus não vem para promover denominação. A glória de Deus não vem para encher a agenda de pregador. A glória de Deus vem para exaltar o nome daquele único que é santo. Santo, santo, diga santo. Levante a mão, santo, 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 santo. Diga, igreja, santo, santo, santo. Quem é santo? É o Senhor dos exércitos. E aí o que aconteceu quando a glória de Deus veio e encheu o templo? Os sacerdotes não conseguiam entrar. E lá em Reis vai dizer que os sacerdotes que conseguiram entrar não ficavam de pé. Porque a glória de Deus não vem para exaltar homem, a glória de Deus vem para jogar o nosso rosto sobre a terra e dizer adora, adora. Porque até os serafins que estão ao redor do trono, com duas asas cobrem o rosto e dizem santo, 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 Senhor dos exércitos. Por quê? Porque eles não se julgam capazes, merecedores de olharem para a glória daquele que está sentado sobre o trono. Pelo amor de Deus. Moisés pediu: Senhor, deixa eu ver o teu rosto. Ele falou: meu rosto não pode, não tem, não dá, nem você, Moisés, ninguém viu e permaneceu vivo. Vou quebrar o teu galho, fica na fenda da rocha, eu vou passar, e quando a minha glória passar. Quando Moisés contemplou a faísca da glória de Deus, o reflexo da presença de Deus passando, com a glória dele, Moisés desce do monte e ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto dele brilhava. Oh Jesus! Quando a glória de Deus vem, a primeira coisa que parece que ela tira de nós é o nosso rosto, para a gente não se exibir, para a gente não aparecer. Os serafins cobriam o rosto, Moisés teve que cobrir o rosto. Quando a glória de Deus vem, a gente se torna adorador sem face. Não é o nosso rosto que tem que aparecer, é o rosto do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o nome é do Senhor. Eu quero a glória de Deus sobre esse lugar. Ah, e outra coisa, quando a glória de Deus vem sobre o arraial, irmãos, quando a glória de Deus vem sobre o arraial, a igreja não fica mais respeitada, ela sofre mais perseguição. Tá afim? Olha o que acontece depois que a glória vem. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o chão, o adoraram e o louvaram. Primeira coisa que acontece como sinal de que a glória de Deus desceu, é que todo o povo, diga todo o povo, reverenciou o Senhor. Irmãos, uma das coisas que a nossa geração precisa, e nós temos que ser exemplo disso, precisa redescobrir, é a reverência ao nome do Senhor. Eu não estou dizendo que precisamos ser fanáticos, exagerados, mas eu vou dizer algumas coisas interessantes. Sabe que os escribas, os copistas, eram doutores comentaristas da lei, mas também eram copistas. Por exemplo, pegavam um pergaminho original, na hora de fazer uma cópia, eles, depois que a cópia estava feita, eles destruíam o original anterior. Para quê? Porque aquela cópia passava a ser a cópia original, para que não caísse na mão de alguém que não interpretasse direito e corresse o risco de desonrar a Deus. Detalhe, toda vez que eles iam copiando o texto para o novo pergaminho e aparecia o nome o Senhor, eles paravam, limpavam a pena ou o instrumento que eles iam escrever, faziam uma oração e escreviam o nome do Senhor. Tamanha reverência. Reverenciar é respeitar sem reservas. Reverenciar a casa, reverenciar o Deus da casa. E reverenciar
vai refletir-se na nossa maneira de viver. Porque se você reverencia Deus, você vai reverenciar a casa de Deus, amém? Então bata no seu peito assim com muito carinho, afinal de contas o corpo é seu, e diga: eu sou templo do Espírito Santo. E aí uma das formas da gente demonstrar reverência é a gente cuidar da nossa vida, por onde a gente anda, no que a gente fala, no que a gente diz, na piada que conta, nas companhias que tem, do jeito que vive, da roupa que veste, na música que canta, no programa que assiste, em tudo que faz, porque somos templo de Deus. Vai muito além do que a gente possa imaginar. Mas então a primeira coisa que acontece é reverência. Reverência. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, posso? Diga amém, posso? Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Chorar mesmo. Porque às vezes a gente se acostuma muito com a coisa e aquilo não nos toca mais, não nos emociona mais. Pastor, mas choro não é emoção? Choro também é um reflexo das nossas emoções. Agora deixa eu dizer uma coisa, para mim é impossível não se emocionar com a presença de Deus. É claro que não é tudo que Deus espera de nós, lágrimas correndo pelo rosto, mas talvez seja o mínimo que Ele espera de nós. Quebrantamento do Espírito. O povo, quando viu a glória de Deus descer, diz o texto aqui, que eles se encurvaram, colocaram o rosto na terra, se encurvaram, se dobraram totalmente a ponto de encostar o rosto na terra, como quem diz: eu não consigo continuar olhando para aquilo. Uma das queixas de Deus contra o seu povo no Antigo Testamento era Deus dizer: esse povo de dura cerviz, fazendo alusão à coluna cervical, a coluna vertebral. O povo que não se dobrava, povo de dura cerviz, o povo... Irmãos, a postura da adoração diz muito sobre o tipo de adorador que a gente é. Leva isso para você pensar em casa. Qual a postura? Quanto tempo as lágrimas não rolam? Quanto tempo não emociono? Quanto tempo não me quebranto? Eu precisava. As 72 horas para mim foram uma necessidade urgente. Claro que por vocês, mas primeiramente por mim. Cria um jeito de você trazer a presença de Deus e senti-la. Porque, irmãos, falar assim: buscar a presença de Deus. Deus está presente em todo lugar, Ele é onipresente. Muitas vezes o que acontece é que Deus está presente, mas eu não sinto. Deus está presente, mas eu me tornei endurecido, enrijecido, insensível. Você acredita que Deus está aqui? Vocês acreditam que Deus está aqui? Quantos são o templo do Espírito Santo aqui? Você acredita que Deus está aqui? Então por que a gente ainda não pulou, não correu, não saltou, não chorou, não uivou, não gritou? E tem gente que ainda não deu glória a Deus ainda aqui dentro. Nos acostumamos com o nosso jeito de sentir. Pastor, é o meu jeito. Amém, querido. Eu só estou dizendo, tá bom para você desse jeito? Porque eu quero mais de Deus. Quantos estão comigo? Outra coisa que aconteceu, além da reverência, está lá no versículo 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois. O rei trouxe uma oferta para o Senhor: 22 mil ovelhas. Não, desculpa, 22 mil bois. Que isso? 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Quando a glória de Deus vem sobre o povo, há prosperidade. Mas por quê? Porque as ofertas voluntárias são abundantes. Durante a conferência, e num culto passado eu repeti isso aqui, e vou estar repetindo de vez em quando, de não ter nem a ministração da oferta, deixar você livre para ofertar na hora que você
se alegrar na presença de Deus, sentir no teu coração, amém, levanta e traz a oferta. Por quê? Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que na presença de Deus conta-se muito a voluntariedade, irmão. Tudo bem que faz parte de uma liturgia organizada, né? Tá, tem um momento para isso, um momento para aquilo, eu sei, irmãos. Mas olha como é bacana, como foi durante a nossa conferência. No momento que você sentiu no coração, tu levantou de onde você estava, veio aqui, trouxe a oferta, colocou diante do altar, numa expressão que eu expliquei aqui, que os latinos usam quando fazem isso, dizendo: eu comprei essa palavra, quer dizer, eu tomei posse dessa palavra, essa palavra me tocou, vem, traz uma oferta. Meu Deus, que louvor que falou comigo, vem, traz outra oferta. Por que isso? A gente está dizendo para Deus: olha, eu estou recebendo. Se eu estou recebendo, eu estou dando. Quando a glória de Deus veio, Salomão trouxe uma oferta. E olha, que eu já estou pregando, você já ofertou. Não é para tirar nada de você, é para dar a você uma consciência de que antes da glória vir oração e sacrifício. Diga, oração e propósito. Quando a glória de Deus veio, reverência, oferta. E aí a gente vai ver a mão de Deus agir. Em terceiro lugar, no versículo 6: e os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos de música, para louvarem ao Senhor e tal. Estava todo mundo posicionado, já para cantar, já para celebrar a presença de Deus naquele lugar, a glória de Deus naquele lugar. Por quê? Porque quando a glória de Deus vem, outra coisa que acontece, irmãos: serviço. Sacerdotes, segundo as suas turmas, já estavam ali enfileirados, posicionados. Os levitas também, os músicos, instrumentistas também. E estava todo mundo ali, já preparando o momento de louvar a Deus. Por quê? Todo mundo já sabia o que fazer. Quando o avivamento vem, ao contrário do que muita gente pensa, o avivamento quebra tudo. O avivamento é uma desordem. Não, o avivamento é o arrumar da casa. O avivamento é o transpor limites, mas nunca sem ordem e sem decência. Oh, irmãos, eu ficaria falando mais coisas aqui. Deus promete no versículo 14 e 15: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Diga comigo: se a igreja buscar a face de Deus e a glória de Deus vier, Deus está prometendo que a terra em volta é curada. E sabe que muita gente deixou de congregar por causa da pandemia. Muita gente esfriou na fé por causa do fechamento temporário de alguns templos, quando na verdade precisávamos. Eu sei que muita gente aproveitou. Eu vi um fenômeno acontecer, disse isso algumas vezes aqui. Você pode olhar na transmissão do culto ali, se tem 60, 70 e no final 100 e poucas visualizações quando o culto acaba, mais ou menos isso. Na pandemia acabava o culto, tinha 1.200. Antes de terminar a noite, eu olhava de novo, era 1.500, 1.400. Tudo bem, as pessoas estavam em casa, assistiam o culto. Mas quanta gente esfriou na fé, quando na verdade Deus está falando: olha, para eu sarar a terra, o meu povo tem que se humilhar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, buscar. Rapaz, é o contrário. Aí ele fala: agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Eu acredito que Deus está olhando. Não sei que horas tem, bota para mim, por favor. Jesus amado, vamos ficar de pé. Eu acredito que Deus está olhando para a igreja e falando assim: só estou esperando isso daí acontecer, para eu poder surpreender vocês. Eu queria terminar essa noite, eu não sabia que estava essa hora, me perdoe. Eu quero terminar essa noite com um louvor, mas antes eu queria dizer para você uma coisa. Deus, sabe em que estágio nós estamos?
na oração e no propósito. O que Deus tem feito aos domingos pela manhã e nas noites de quarta e domingo, sabe? Hoje nem vai dar muito tempo. Olha só que coisa, a gente não tem tempo para deixar. Mas o que está acontecendo? São amostras do que Deus quer fazer nesse lugar. Eu gostaria que você, durante essa adoração, desse louvor final, se rasgasse teu coração e entendesse que a glória de Deus precisa descer sobre esse lugar. E você está debaixo dessa nuvem. Está ou não está? Você está debaixo. Deus quer alcançar você. Fala para quem está do seu lado: a nuvem de Deus quer alcançar você. Diga: a glória de Deus quer alcançar você. Esse é o momento em que nós ministraríamos. Não vai dar tempo. Mas feche os teus olhos antes mesmo da música começar. Feche os teus olhos. Se você puder abrir o teu coração ainda mais. Eu sei que você está com o coração aberto aí para Deus. Aleluia. Mas que você dissesse para o Senhor nessa noite, nesse momento aí: Deus, eu não vou parar de te buscar. Nós como igreja, porque eu estou dizendo isso para o Senhor hoje, nós como igreja não vamos parar de orar, de te buscar e de fazer o que for preciso para atrair a tua glória para esse lugar. Porque quando a glória vier, eu sei que sinais, maravilhas e milagres vão ser comuns, se é que a gente pode chamar isso de comum, no meio da igreja. Eu sei que Deus vai usar você por onde você andar ainda mais. Até aqueles que não tinham ideia do que Deus podia fazer, rapaz, você vai ver Deus te revelar coisas. Você vai ver Deus falar com você nas madrugadas, às noites, à tarde. Deus vai falar contigo, Deus vai usar você. O sobrenatural vai acontecer naturalmente. Porque enquanto você estiver vivendo o seu dia normal, Deus vai começar a fazer coisas anormais. Você crê nisso, igreja? Você sonha com um dia em que você simplesmente, ao entrar na igreja, vai sentir como um daqueles sacerdotes que não conseguia ficar de pé e dizer: eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso reverenciar o nome daquele que é santo, porque Ele tem feito maravilhas e milagres na minha vida e através da minha vida. Começa a adorar o Senhor um pouquinho aí. Se você puder levantar a sua voz em clamor ao Senhor, se você puder orar em línguas mais uma vez, treina o teu espírito a dar lugar ao Espírito de Deus que habita em você. Se você puder, ore mais em línguas do que no seu próprio idioma. A partir de hoje, ore mais em línguas na sua casa do que em português, edificando-vos na fé pelo Espírito. Ore em línguas. Quem sabe hoje mesmo tu não profetizarás nesse lugar. Quem sabe hoje mesmo Deus não abrirá os teus olhos e o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, a profecia, os dons de curar, da operação de maravilhas, o dom da fé, de discernimento de espíritos, vai fluir através de você. Oh, levantará calabadarabaxou. Clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor para nós, e anunciar-vos-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós te queremos, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus, com a tua glória, com a tua glória. Cobre-nos com a tua nuvem. Clama, igreja, clama, igreja. Adore em línguas. Suba nas regiões celestiais, nas asas do Espírito. Mais, mais, mais. A glória de Deus nesse lugar vai transbordar para a direita,
vai transbordar para a esquerda, vai transbordar para frente, para trás, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar nos teus negócios, vai chegar na tua história. É isso que cremos, é isso que queremos. Vem, Deus, vem com a tua glória, Senhor. 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 E só a tua glória, e só a tua glória. Continue, continue. E só a tua glória. Oh, Jesus. Esta será uma semana diferente, igreja. Só a tua glória. Prepare-se para viver dias diferentes. Prepare-se para viver dias intensos. Voe das asas do Espírito, das asas do Espírito. Não pare, não pare.